Vamos lá, pessoal. Questão de número 57, direito administrativo agora. Diz o seguinte: Ministério Público Piauí, tá? Vamos lá. As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia decorrem necessariamente do poder A? Galera, acho que vocês já perceberam o erro aí. Se não percebeu, eis aqui, ó. É do poder de polícia? Não. É do poder disciplinar. Se tivesse as sanções administrativas aplicadas no exercício do poder disciplinar decorrem necessariamente do poder hierárquico da administração pública, correto. Não é do poder de polícia. Então essa questão está errada, tá? Vamos lá. 58. Nos processos licitatórios de materiais de escritórios com relação aos processos licitatórios, julgue o item a seguir. Beleza, li à toa. Nos processos licitatórios de materiais de escritório para órgãos públicos, é possível a exigência de que o fornecedor entregue produtos de determinadas marcas e modelos, desde que estejam especificados no edital. Galera, tá errado isso aqui. O cara não dá para o cara pedir BIC. Eu quero BIC, eu quero compacto. Enfim, não pode, né, galera? Essa altura do campeonato, eu acredito que vocês já tenham lido, ou aconselho dar uma leitura lá na lei pura, né, na lei seca mesmo, da lei 866, já ia falar 8.112, na lei de licitações lá, dá uma revisada, entendeu? Então, tá errado essa questão aqui. A partir dessa informação, julgue aqui, em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional de Desestatização, a Companhia de Energia do Piauí, CEPISA, uma sociedade de economia mista, foi vendida mediante leilão para a Equatorial Energia. Isso aqui é um absurdo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não gosto nem de entrar no mérito, não vou entrar no mérito não, mas tem certos setores do público que são complicados, mas vamos lá. A partir dessa informação, julgue o item seguinte. O item seguinte: acerca de organização administrativa e licitação. Antes de ser leiloada, a CEPISA, por ser sociedade de economia mista, era uma entidade integrante da administração direta. Pessoal, não precisa nem ter lido aquilo tudo lá, né? Sociedade de economia mista é o quê? Indireta. Então, aqui falou direta, tá errado, cara. É indireta, ela fazia parte da administração indireta. Lembrando que é a fase, né? Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Beleza? Tá errado isso aqui. 60. O agente público contribuir para a aquisição pela administração pública de bem por preço superior ao de mercado. O agente público contribuir para a aquisição pela administração pública de bem por preço superior ao de mercado, ou seja, está dando um prejuízo ao erário, né? Responderá por ato de improbidade administrativa, ainda que haja culposamente. Galera, essa questão está correta, né? Porque o prejuízo ao erário é a única hipótese que é dolo ou culpa. Então ele está falando aqui culposamente. Não citou, no caso, o dolo, mas beleza. Aqui ele não está restringindo apenas culposamente. Ele está falando culposamente, então está correto. Lembrando que prejuízo erário é dolo ou culpa. Enriquecimento ilícito é dolo. Ofensa aos princípios é dolo, beleza? E aquela outra hipótese lá dos créditos, né, tributários, aquela nova hipótese que foi colocada lá também é dolo, beleza? Então, tá certo aqui. O único dolo, culpa, prejuízo ao erário. Então, tá certo isso aqui. 61. O que diz 61? De acordo com a Lei 8.004. Lembrando que essa aqui, cara, a Lei de Improbidade Administrativa, ela tá dentro do tópico ética, né? Eu deixei aqui dentro de direito administrativo porque eu tava pegando as questões de direito administrativo. E tava lá o 8429. Mas ela tá dentro do edital lá, tá dentro da parte ética. Mas enfim, vai estar na prova, né? Aí aqui, de acordo com a Lei 8429, julgue o próximo item. Relativo à improbidade administrativa. Pessoa que investida em função pública não receba remuneração estará isenta de responder por ato de improbidade administrativa? Pessoal, tá errado. Olha só o que eu vou falar. Presta muita atenção.
Se a questão contar qualquer história dizendo porque o cara não recebe dinheiro, porque é terceirizado, porque é contratado temporário, porque ele tava. Cara, ali a lei de improbidade administrativa pega todo mundo. Ó, perceba que até ainda que ele não receba dinheiro, cara. Pode ser estagiário, pode ser qualquer um lá, entendeu? Então, tá dizendo que vai ficar isento de responder por ato de improbidade administrativa? Tá errado, beleza, galera? Questão de número 62 diz o seguinte, questão número 62, ainda do Ministério Público do Piauí, diz o seguinte: o ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei. Pessoal, aqui eu vou terminar. É denominado ato discricionário. Olha só, a questão aqui tranquila, mas tentou dar uma enrolada aqui. Mas perceba que, olha só, é um pouco... É aquilo, cara, na hora da prova tem que ter um pouco de senso crítico. Ó, o ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade, ou seja, um ato praticado fora dos padrões de legalidade. Você se lembra que o administrador público, o servidor, ele está vinculado à lei. Aí está falando fora dos padrões de legalidade. E que exorbite os limites definidos previstos em lei. É denominado ato discricionário? Não, cara, é denominado um ato ilegal, entendeu? Até o ato discricionário, ele tá vinculado à lei, né? Ele vai ser discricionário, mas ele vai estar vinculado à lei. Então, ele tentou colocar o ato discricionário aqui, pô, nada a ver, né? Questão errada. Perceba que era só um pouco de senso crítico, já dava para matar a questão. E está falando que exorbite os limites definidos e previstos em lei. É denominado discricionário? Não, é um ato ilegal. E como um ato ilegal, deve ser anulado, beleza? Então, a questão 62 está errada. Vamos lá para a questão 63. Olha só, José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada de uma amiga. Beleza. Quem é essa amiga? Cristina. Trabalhadora sem vínculo com o serviço público. Ela não tem vínculo, sem vínculo com o serviço público. Em sua repartição, Cristina e José elaboraram conjuntamente um documento falso que determinava a transferência de determinados bens para outro prédio do órgão por ordens superiores. Sob essa justificativa, Cristina obteve autorização dos seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que furtou equipamentos de tecnologia. Nessa situação hipotética, conforme disposições da Lei 8429, Lei de Improbidade, somente José, olha só, já restringiu aqui, somente José, por ser agente público, estará sujeito às penalidades relativas aos atos de improbidade. É isso, galera. Já poderia parar por aqui. Mas é sempre bom ler até o final, tá, pessoal? Mas vamos lá. Os atos de improbidade. Cachorro aqui, rolou um fight aqui no... Mas, caramba, vamos lá, vamos voltar. Previstas na lei em questão. Enquanto Cristina, por não ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei. Pessoal, tá errado essa questão. Devendo ser responsabilidade somente na esfera criminal. Tá errado. Lembre-se que... E veja que as questões se repetem. Eu já resolvi uma questão falando sobre improbidade e eles dizendo que o cara, por não receber remuneração, não era considerado para fins da lei de improbidade administrativa. Aqui nesse caso contou uma historinha para tentar te enrolar e falando a mesma coisa. Então, galera, questão batida aí, tá errado, beleza? Tá falando que não deve, ó, somente o José que vai ser responsabilizado e ela só vai ser responsabilizada criminalmente. Tá errado, ela responde a corrente pela lei de improbidade também. Então tá errado essa questão. De acordo com as disposições da lei 866, qualquer pessoa poderá provocar essa questão. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque tem o Ministério Público. Poderá provocar o Ministério Público no que se refere à ocorrência de práticas de crimes nela definidos. Uma vez que estão... Caraca, perdão, pessoal. Li
analfabeto aqui. Vamos lá. Ó, de acordo com as disposições da Lei 866, qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, no que se refere à ocorrência da prática de crimes nela definidos, uma vez que estes são de ação penal pública incondicionada. Ó. São de ação penal pública incondicionada. E tá falando aqui qualquer pessoa. É porque às vezes você vai falando, tem hora que dá uma estravada na língua, é brabo. Mas vamos lá. Galera, eu vou ler aqui o artigo para vocês, está no artigo 100, tá? Na Lei 866. Ó, Lei 866. Pô, já tem a lei aqui, né? Vou colocar aqui. Só o artigo 100. Tá no artigo 100. A resposta para essa questão, você lê lá o 101 também. Até o parágrafo 1º eu acho interessante ler, entendeu? Mas, vamos lá. O certo é você ler toda a lei, né? Mas, nessa altura do campeonato, estou dizendo para ler porque está a resposta da questão. E diz o seguinte: os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Perceba, ação penal pública incondicionada. Vou até pegar uma marca-texto aqui. Ó, vou marcar aqui para você. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público no que se refere à ocorrência de prática de crimes nela definidos, uma vez que estes são de ação penal pública incondicionada. E o artigo 100 da Lei 866 diz o seguinte: os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. Artigo 101. Qualquer pessoa poderá provocar para os efeitos desta lei a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como circunstâncias em que se deu a ocorrência. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinada pelo representante e por 2 testemunhas. Galera, essa questão aqui, então, questão de número 64, ela está correta, ela está em conformidade com os referidos artigos aqui, beleza? Dá uma olhada lá depois. Questão 65, e eu acho uma questão muito interessante, por quê? Porque já caiu no Ministério Público Piauí aí recentemente e fala sobre o Ministério Público. E tá onde? Na Lei 866, beleza? Eu vou tentar, cara, eu vou fazer pelo menos uns, não é aula, tá, pessoal? Eu vou fazer uns caça-palavras aí acerca da lei, uns dispositivos, mais ou menos como eu fiz com a lei de improbidade. São dispositivos que eu acho que pode ser cobrado. Pode ser cobrado qualquer coisa, tá, pessoal? É especulação, mas enfim, eu acho válido. Vamos lá. Com relação ao que dispõe a Lei 8429 de 1992, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa. Julgue lendo o enunciado aqui que nem um louco. Mas é bom ler, tá, pessoal? É bom ler. Tem certas vezes que traz esclarecimento. Se você leu aqui direto a questão e não entendeu, volta no enunciado, entendeu? Tem alguns que é só para enrolar mesmo. Tem outros que às vezes pode trazer alguma coisinha ali, um ponto-chave. Tem alguns que falam assim, ó, acerca... aqui que nem tá falando, da Lei 8429. Aí, pô, se na 842... Tô dando um exemplo. Na 8429 fala X e na 8112 fala Y. Pô, se você não ler o enunciado e não saber qual lei está se referindo, você pode se confundir. Então, é sempre importante você ler, tá? Eu não estou dizendo para você não ler os enunciados. Tem alguns que dá para você pular, mas seja criterioso e analítico que eu estou falando aqui, tá, pessoal? É uma dica aí. Em caso de lesão ao patrimônio, vamos lá a questão. Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver ressarcimento integral do dano. Pessoal, essa questão aqui está correta. Questão de 65 aí está no artigo 5º, tá? Artigo. Deixa eu pegar aqui outro. Vou pegar a caneta aqui. Tá no artigo 5º, ó. Caraca, que cabeção que eu sou. Vamos lá, artigo 5º, tá, pessoal? Vou pegar aqui só para ficar claro. Artigo 5º da Lei de Improbidade. Beleza?
essa questão aqui tá correta, beleza?